Ó, é muito curiosa essa fala do Silas Malafaia, né? Repercutiu bastante. O que que ele quis com isso, hein, o Sakamoto? Como é que você analisa esse discurso dele contra os generais? Gente, é muito engraçado que o pastor Silas Malafaia, que é um homem extremamente inteligente, ele não está aí de brincadeira, né? Organizou todos esses eventos, vem organizando esses eventos, é uma pessoa que sabe se localizar e se locomover politicamente pelos diferentes governos. Ou seja, não é burro, né? Então não adianta, ele acaba ofendendo um pouco a inteligência da gente quando no final de uma frase extremamente violenta, em que sim, ele está conclamando os militares de 4 estrelas a se manifestarem, e ele está dizendo, mas não é para dar golpe. É só para pressionar. Gente, desculpa. Se você pega o quê? Você pega generais de 4 estrelas, que tem tanques à sua disposição, que tem batalhões à sua disposição, e que vão se manifestar politicamente contra decisões de quem? Do Supremo Tribunal Federal? Isso aí não é golpe? Isso é o quê? Ah, é a minha opinião? Não é. Não é opinião. Não adianta ele, no final da frase, soltar um ou não no final, do tipo, olha, isso aí não é para golpe, tá? É só para as pessoas que têm contingentes, têm armas, têm infantaria, virem a público e criticarem decisões do Supremo Tribunal Federal. É golpe, sim. Desculpa o pastor Silas Malafaia, mas o que ele está pedindo, sim, é uma forma de intervenção militar, o que é inadmissível. E você, Josias, como é que você analisa essas falas de Silas Malafaia? Qual foi o objetivo dele e de que maneira isso chega à população brasileira? Acho que nem chega mais, Fabiola. O Silas Malafaia, ele vai a essas manifestações com a missão de radicalizar, de dizer tudo aquilo que o Bolsonaro, por razões óbvias, hoje está acomodado, sentado no banco dos réus, esperando ali uma sentença condenatória. Ele tem que medir a sua língua, ou deveria medir a sua língua, na escala dos centímetros. E o Bolsonaro, ele não consegue levar a língua no cabresto, ele acaba se soltando, mas ele não chega a esse ponto, já fez coisa pior, mas agora, hoje, na condição de réu, ele é aconselhado pelos seus advogados a maneirar no seu discurso. Não consegue, acaba soltando uma frase ou outra, mas a radicalidade, a raiva é transferida, é terceirizada ao pastor Silas Malafaia. E há outros personagens que lá estão. O Nicolas Ferreira também fez um discurso meio descalibrado contra o Supremo Tribunal Federal, contra especialmente o ministro Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso. Então, o pastor Silas Malafaia, ele dá a impressão até de que está tentando cavar uma prisão para puxar o Supremo para uma outra direção. Hoje o Supremo soltou a cabeleireira Débora dos Santos para esvaziar um pouco esse tipo de manifestação, botou uma tornozeleira na perna dela e mandou para prisão domiciliar, prisão preventiva domiciliar. Ô Josias, mas quando você fala... decisões por não. Ô Josias, quando você fala de cavar uma prisão dele mesmo, você acha que o Malafaia está com esse... Sem nenhuma dúvida. Porque aí ele puxaria o Supremo hoje está indo numa direção inversa. Estão discutindo lá a mudança na dose do castigo. O Luiz Fux inclusive pediu vista, suspendeu o julgamento da cabeleireira do batom, do Perdeu Mané, que o Alexandre de Moraes já votou, propondo para ela uma pena de 14 anos de cadeia, foi seguido pelo Flávio Dino, e o Luiz Fux interveio e fez um pedido de vista bloqueio e suspendeu o julgamento, suspendeu a decretação da prisão, a conclusão do julgamento, e já avisou, no dia em que o Bolsonaro foi convertido em réu, ele avisou, eu vou trazer uma dosimetria diferente. Isso levou o Supremo a hoje um debate no Supremo sobre o tamanho das penas. É o caso de voltar atrás, é o caso de impor penas menores a esses encrencados no 8 de janeiro. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele diz nos bastidores que espera do Supremo uma sinalização. Por isso ele segura o projeto de anistia, porque ele acha que o mais correto seria o próprio Supremo Tribunal Federal rediscutir o tamanho das penas. Ninguém está falando, ou as pessoas mais responsáveis não estão falando em deixar de punir. Não,
as pessoas foram para o 8 de janeiro, desceram do QG do Exército, onde estavam pedindo intervenção militar, desceram para a Praça dos Três Poderes e foram com a disposição de criar um tumulto que trouxesse os militares mais ou menos na linha do que está defendendo aí o Silas Malafaia, que defendeu nesse ato da Paulista. Onde estão os generais 4 estrelas? O Braga Neto, o vice do Bolsonaro na eleição em que foram derrotados, em 2022, quando estavam urdindo o golpe ali no ocaso da gestão Bolsonaro, quando já se sabia o resultado da eleição, com a vitória do Lula, o Braga Neto adotou esse mesmo discurso. Está em cana, está preso. O que dizia o Braga Neto? Ele incitava nas redes sociais o bolsonarismo a atacar o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, que fizeram ali o papel de oficiais legalistas, impedindo que o Bolsonaro levasse adiante a sua tentativa de golpe. Agora vem o Silas Malafaia com o mesmo tipo de discurso. Onde estão os generais 4 estrelas, esses frouxos que não emitem opinião sobre o que está acontecendo? General não foi feito para dar opinião, Fabiola. General foi feito para ficar no quartel, tem arma na mão. Quem tem arma na mão tem atribuições constitucionais que delimitam o poder dessas corporações, e o Exército Brasileiro não foi feito para ficar dando opiniões, como pede o pastor Silas Malafaia. Noutros tempos, talvez o ministro Alexandre de Moraes se animasse a emitir um mandado de prisão contra o Silas Malafaia. Ele parece louco por algo assim, que daria a ele um pretexto para dizer: olha, está vendo como estão cerceando a liberdade de expressão, como o Supremo está cometendo excessos. E aí, imagina o pastor, isso impulsionaria a votação da anistia. Então, esse radicalismo não me parece que tenha muita gente prestando atenção nisso. Ao contrário, as pessoas estão querendo virar essa página. Mesmo os líderes do Centrão, que resistem em assinar lá o requerimento que daria regime de urgência à proposta de anistia.